Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos terminar a segunda parte do capítulo 42 da obra A Grande Síntese. Eu estou com Sim, um convidado aqui, Copilot. Por favor, fale só quando eu solicitar a sua presença. Eu queria que você desse uma palhinha para as pessoas, novamente, porque o vídeo está sendo gravado para o YouTube, claro. explicando um pouco sobre o pensamento de Pietro Baldi e o quanto que ele é importante nesse mundo que nós vivemos hoje, no século XXI, ameaçado por tantas coisas e ignorâncias. Qual que é a importância de estudar um pouco o pensamento de Pietro Baldi? Por favor. Claro, o pensamento de Pietro Baldi é relevante no século XXI porque ele propõe uma transformação interior e uma evolução espiritual. Nesse mundo agitado e muitas vezes superficial, ele nos lembra de buscar significados mais profundos e de nos conectar com algo maior. Estudar o Baldi pode nos ajudar a encontrar um equilíbrio entre o material e o espiritual, promovendo uma visão mais harmoniosa da vida. Por favor, continue com o seu conteúdo. Obrigado, vou falando um pouco aqui e alguma coisa eu peço a você para falar um pouquinho com as pessoas aqui no canal, ok? Perfeito, estou à disposição. Bom, então, pessoas, continuando a parte que nós terminamos no vídeo anterior, Pietro Ubaldi nos propõe uma mudança radical, que seria a transformação de um sistema de coerção para um sistema de convicção e prevenção. Nessa mudança, a humanidade não se moverá mais pelo medo da punição, mas pela consciência interior. Então, esse Ex- processo de transformação, por favor, deixa eu falando, esse processo de transformação, ele tem que ocorrer dentro do nosso interior. Porque se a sociedade caminha apenas pelo sentido do medo, de, como se diz, eu vou fazer uma coisa aqui e se eu for pego, a sociedade vai me punir através da lei, né? As leis constitucionais que cada país tem, o seu Código Civil, o seu Código Criminal. Mas a partir da ideia que o Balde lança aqui, no sentido de nós termos consciência, nós começarmos a despertar realmente, a entender que se você pega algo que não é seu, você está prejudicando uma pessoa. Se você, igual eu falei para vocês, se você invade um país e você pilha as riquezas daquele país, você deixa aquele país numa situação deplorável e Tô de acordo. você não tem consciência do que você está fazendo, a lei vai agir. A lei, eu falo no sentido da lei divina, não estou falando da lei material. Mas, ao mesmo tempo, a lei material, de alguma forma, através do processo da própria lei divina, ela vai influenciar a lei material. Por exemplo, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos um país igual a Alemanha, que invadiu vários países, né, que levou à morte, o sofrimento, e achava que a lei ela não poderia deter esse avanço selvagem sobre outros países. Mas os países se uniram, até ideologias diferentes se uniram e conseguiram deter esse avanço do nazismo. E depois veio as consequências. Então a lei espiritual, ela influencia a lei material. Aí surge acho que é o tribunal de Haia, acho que é Haia. Então algumas figuras proeminentes, que eram generais, que eram cientistas, que eram pessoas da sociedade que assumiram cargo, que assumiram importância dentro daquele sistema autoritário, de uma ideologia nefasta. Alguns foram condenados à pena de morte,
os condenados à prisão perpétua, sem estar falando aqui no sentido da lei espiritual, que ela não isenta os nossos atos. Então essas pessoas, de uma forma ou de outra, ainda que elas tenham fugido para outro país, tenham vivido a velhice e ninguém tenha descoberto quem que eram essas pessoas, mas partindo desse sentido de que nós somos seres eternos, que nós somos consciências eternas, retornamos para o mundo astral. E a nossa consciência ela vai expor tudo aquilo que nós fizemos. É nesse sentido que não tem como nós fugirmos do mecanismo de punição da lei de Deus. Ou ele acontece no plano físico, porque ele acontece a todo momento, ou ele acontece no plano astral. E as consequências também são inevitáveis. Ou nós habitamos o céu, ou nós habitamos o inferno. Ou nós carregamos um céu no mundo material, ou nós carregamos um inferno no mundo material. E para quem já compreende que a consciência ela é indestrutível, porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos imagem e semelhança de Deus, se Deus é a grande consciência cósmica, criadora, tudo aquilo que sai da essência de Deus é eterno, é indestrutível. Então nós estamos condenados a sermos seres vivos por toda a eternidade. O corpo material é apenas roupa que nós vestimos, é um instrumento de evolução que a consciência usa para que ela lide com situações de dificuldade, desenvolva suas habilidades, vá despertando essa consciência que vai se abrindo naquilo que o Pietro Baldi fala, né, das espirais que vão se abrindo, ou seja, a consciência vai se abrindo, vai assimilando, vai transformando o próprio meio. O Maquiavel falava, né, é melhor você ser temido do que você ser amado. Mas Pietro Baldi vem mostrar, né, que se nós caminhamos apenas no sentido de coerção através do medo, nós não estamos exercitando de uma forma plena as nossas habilidades, o nosso livre-arbítrio, tampouco estamos abertos à transformação interior. Porque se a gente faz as coisas apenas quando alguém nos espeta, nós não estamos fazendo as coisas pela nossa vontade. Esse é o sentido de coerção. Mas a partir do momento que a nossa consciência desperta, nós começamos a olhar para a sociedade, a entender como que a sociedade está caminhando, como que o abismo sempre fica próximo de nós, e a gente começa a traçar uma rota diferente. É isso que se chama despertar da consciência. E sem essa presença do amor, que é o sentido de transformação divina, porque o nosso DNA é o DNA divino, é o DNA eterno. Então Deus constantemente está se manifestando dentro de nós, ainda que tenha aqueles que são excessivamente selvagens ainda. Porque os graus de espiritualidade, eles não são uniformes. Cada um tem o seu momento de despertar, cada um tem a sua estrada. A evolução é individual, a evolução é coletiva. Mas cada um se encontra num nível. Dentro de uma mesma família, não existe uma padronização, ainda que os pais eles consigam transmitir um nível de cultura, de ensinamentos morais para os filhos, mas cada um já tem uma personalidade própria, cada um já tem as suas tendências. Então cabe aos pais moldar essas consciências que estão vivendo dentro de um barro que é o corpo físico. Então o que os pais fazem é tentar dar o melhor de si, né? Aqui já estou falando no sentido da educação moral. E a escola vai dar a educação cultural, né? E você junta essas duas coisas e você forma um cidadão. Mas cada um tem a sua personalidade. Uns têm uma personalidade mais para o bem, outros têm uma personalidade mais para o mal, e a lei vai agindo na vida de todos nós no sentido de transformação. Seguindo, ele fala assim, que
Essa mudança da humanidade não se moverá mais pelo medo da punição, mas pela consciência interior. É isso que nós acabamos de falar aqui, né? Seguindo, ele fala assim, né? Acho que foi, eu coloquei isso aqui, repetindo, Jesus Cristo pregava o amor, é o que Pietro Baldi fala, né? Porque, para quem não sabe, a filosofia de Pietro Baldi ela é essencialmente de Jesus Cristo. Tanto é que a sua última obra chama-se Cristo, que foi a 24ª obra de Pietro Baldi, onde fechou todo o seu ciclo da filosofia espiritualista que ele trouxe ao mundo. Então, o sentido de Jesus Cristo, que as pessoas não entendem ou deturpam, não é acumular bens materiais, não é fazer igrejas de ouro. Não é esse o sentido. Se fosse assim, Jesus Cristo teria nascido no palácio mais rico da sua época. Seria o príncipe mais condecorado por um reino que fosse o reino mais rico do mundo. Mas ele nasceu entre pessoas simples, entre camponeses, nasceu numa manjedoura, nasceu numa situação, sim, em que as pessoas nem sequer sabiam que o grande mestre da humanidade estava ali. É claro que teve aqueles que foram avisados, né? Mas eu falo assim, no sentido da humanidade. Ele veio de uma forma simples. Então a gente deve pensar hoje, onde que Jesus estaria hoje? Será que ele estaria habitando os palácios? Ou ele estaria nos lugares mais simples, do lado das pessoas mais humildes, das pessoas mais necessitadas? O que que nós fizemos no cristianismo? Eu deixo isso para vocês pensarem. Porque muitas pessoas usam o nome de Jesus, usam esse sentido para se empoderar, mas qual que é a ligação que existe de tudo isso com Jesus Cristo no século XXI? Seguindo aqui, ele fala assim, a luta evolui do corpo para a inteligência. O embate da humanidade não é mais físico, é intelectual e espiritual. É nesse sentido, é o sentido da consciência, né? Porque se a consciência ela está avançando tanto, veja que nós estamos comunicando por um aparelho desenvolvido pela ciência. Vocês estão me ouvindo, vocês estão ouvindo a minha voz, vocês estão vendo a minha imagem. É um grande avanço. Eu coloquei a inteligência virtual aqui para conversar com a gente. Então, do ponto de vista material, nós estamos muito avançados. Mas ele fala, né? Esse lado intelectual, eles têm que estar atrelado em equilíbrio com o lado espiritual. O avanço científico trouxe um enorme poder destrutivo. Os profetas do passado muitas vezes tiveram que ocultar verdades para que não fossem deturpadas. Olha que profundo isso aqui. E seguindo ele fala, e hoje a humanidade está em uma encruzilhada, compreender e evoluir ou se autodestruir. A árvore do conhecimento, isso aqui eu estou colocando, nos levou ao livre-arbítrio. Então aquele símbolo lá, que na verdade é uma narrativa mítica de Adão e Eva, a árvore do conhecimento, que a gente pode colocar como a árvore da ciência, a árvore do saber, né, do livre-arbítrio, quando o ser que ele se vê aprisionado no mundo material, a sua consciência começa a abrir, como a nossa consciência hoje já está bastante aberta, ainda que falte muita coisa, porque falta esse lado do amor, da espiritualidade, mas nós cada vez mais vamos dominando o conhecimento da própria natureza. E ao observar as estrelas, as reações dos átomos, os atritos das partículas, nós fabricamos a energia nuclear. Então o Einstein naquela época lá já estava preocupado. Por quê? Porque ela também é altamente destrutível. É como se nós fabricássemos um sol e esse sol entrasse num processo de explosão realmente. Ele faça uma implosão interna e faça uma explosão externa, né? E vá destruindo tudo, queimando tudo. Então o nosso conhecimento ele se tornou excessivamente
perigoso para nós mesmos, porque nós comemos da árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. Lembrando que dessa mesma reflexão, sim, isso aqui eu coloquei, porque isso aqui é a parte mais importante que eu acho no capítulo. Deixa eu olhar o tempo aqui, não vai dar tempo. É porque eu lembrei do Carl Sagan. Pietro Baldi, um filósofo espiritualista não ateu. Carl Sagan, talvez um dos grandes cientistas do século XX. Eles tinham uma coisa em comum, o humanismo. Carl Sagan, ele falava assim, mais ou menos. Ele foi um pioneiro, né, o grande pioneiro da busca de vida fora do planeta Terra. Então ele falava assim, se existe, porque ele acreditava, eu também acredito, se existe vida em outros planetas, provavelmente o processo de evolução, ainda que seja de culturas diferentes, provavelmente ele passou pelos mesmos estágios em todo o universo. Então chega um ponto em que essas civilizações elas adquirem um grande grau de desenvolvimento intelectual e científico. E elas são capazes de criar aparelhos de tecnologia de um alto desenvolvimento. A medicina, todos os setores do conhecimento se tornam bem avançados. Da mesma forma, o lado bélico, com armas de destruição de uma capacidade nunca antes imaginada. Então ele fala que isso é um padrão que provavelmente ocorre em civilizações no cosmo afora. Por que ele diz isso, ou ele disse isso no século XX? Porque o discurso dele, essa fala dele, ela se alinha ao pensamento de Pietro Baldi nesse capítulo aqui, o capítulo 42. É o mesmo discurso, o discurso de um ateu, Carl Sagan, o discurso de um espiritualista, Pietro Baldi. Então, os dois discursos dizem a mesma coisa. Nós estamos vivendo um momento em que nós podemos dar um grande salto de proveito para toda a humanidade. E, ao mesmo tempo, nós podemos nos autodestruir, dar um fim à espécie humana. Então, o Carl Sagan, ele falava que provavelmente algumas civilizações pelo cosmos se autodestruíram. Elas chegaram a um grau de evolução muito grande em que elas poderiam caminhar de uma forma muito mais rápida pelo que elas já tinham desenvolvido de tecnologia, de conhecimento, de intelectualidade. Mas por questões de egoísmo, por questões de maldade, elas se autodestruíram. O que o Pietro Baldi fala nesse capítulo é justamente isso que eu falei para vocês no outro vídeo. A essência desse capítulo é esse alerta. Porque nós já não somos crianças. Ainda que existam os loucos, aqueles que a gente vai lá, aperta o dedinho e dá poder para eles. E a gente vai para casa, senta no sofá e vê o mundo pegar fogo. Esse é o cenário do século XXI no mundo. Uma sociedade altamente desenvolvida intelectualmente, cientificamente, belicamente. E com alguns líderes eleitos pela população, líderes extremamente perigosos, porque são pessoas que não têm responsabilidade pelos seus atos. Eu não vou ficar nomeando nomes, cada um use a sua consciência para refletir sobre isso. Então, tanto Pietro Baldi quanto Carl Sagan compartilhavam dessa mesma preocupação
que todas as pessoas conscientes devem pensar nisso. Nós somos seres eternos, mas nós estamos habitando um corpo de carne. Nós estamos num plano material, num planeta chamado Terra. Num apertar de dedos, nós podemos destruir todo esse sistema de vida que a natureza proporciona, através de bombas nucleares. Esse é o momento da humanidade. Mas como Pietro Baldi fala, e eu citei o Carl Sagan aqui também, se nós comemos a árvore do conhecimento, do bem e do mal, o fruto, comemos o fruto, né, não a árvore, o fruto da árvore do bem e do mal, isso implica na consciência adquirir novamente livre arbítrio, poder de escolha. Esse é o momento da humanidade. É por isso que a filosofia de Jesus Cristo, ela não é utopia, ela não é uma coisa de tolo, ela não é um ensinamento meramente religioso. Ela é uma fórmula de transformação da humanidade. Não é uma forma de render dinheiro, render manipulação. O que Jesus Cristo trouxe, que é muito mais que um sentimento religioso, é um sentimento de consciência, é um despertar para consciências que já estão ganhando um grau maior de livre-arbítrio e com alto poder de construir, de transformar ou de se autodestruir. Esse é o sentido do amor que Jesus trouxe ao mundo, que é muito mais que um sentimento religioso. É porque as pessoas não compreenderam isso. É isso que Pietro Baldi está trazendo nesse capítulo, para a gente pensar sobre isso. Seguindo aqui, eu coloquei alguns títulos aqui. Títulos: União entre razão e fé. Para o Baldi, o avanço da ciência levará a uma compreensão dos princípios do Evangelho de Cristo, que são o altruísmo, a empatia e o amor. Ele sugere que materialismo e espiritualismo não são inimigos, mas dois caminhos que, quando aprofundados, convergem para uma única verdade, que é o monismo criador, que é quando a humanidade passa a compreender a lei de transformação. Porque, gostemos ou não, Deus está presente. Deus é a lei. Você não vai ver Deus, você vai sentir Deus através da transformação da lei. Ela age dentro de nós, ela age no mundo. Ela é um mecanismo de transformação para o amor. Ele é um mecanismo de punição pela nossa rebeldia. E seguindo o que ele fala, acho que isso aqui foi o que eu coloquei. Interessante que essa divisão se acirrou com o surgimento da Idade Moderna. É aquilo que eu falei lá, eu sei o que eu coloquei aqui. É porque quando surge a Idade Moderna, surge o pensamento da filosofia dos iluministas, que é um pensamento muito importante também, mas que parte desse pensamento levou para o ateísmo, em que a gente destrona Deus, né, tira o poder da igreja e começa a querer construir o mundo apenas no sentido material, se desligando do lado espiritual. Então a ciência, o pensamento, ele avança muito, mas de uma forma rasteira, apenas no materialismo. Aí surge uma sociedade doente, uma sociedade depressiva, uma sociedade vazia, uma sociedade que busca sentido, uma sociedade niilista. Por quê? Porque falta esse lado. O mundo é dual, o mundo não pode ser apenas o materialismo, o mundo precisa de espiritualismo. Essas forças têm que se equilibrar. Estamos no limiar de uma nova civilização.
Para ele vivemos um momento histórico de escolha. É isso que nós estamos falando aqui. Portanto, o Evangelho seria mais que um ensinamento religioso. Seria um modelo evolutivo, uma lei cósmica a ser vivida, não por dogma, mas por necessidade de evolução. Ou nós evoluímos mais, lembrando desse lado espiritual, ou pulamos todos no abismo, guiados por loucos. Ele afirma, queiramos ou não, a própria estrutura do universo nos levará a essa compreensão. É a lei, a estrutura do universo é a lei, não tem como nadarmos contra a correnteza por muito tempo. Mais à frente aqui, escolha entre amor e extinção. O balde propõe um desafio radical, perdoar os inimigos, ajudar aqueles que nos traíram e romper com a lógica do egoísmo. Só podemos ser seres novos adotando padrões novos. Caso contrário, seguiremos num ciclo vicioso do olho por olho, dente por dente, contrário ao que o Cristo veio ensinar. Sendo mais claro, o balde diz que progresso sem despertar da consciência só abre um espaço de destruição com todos os avanços científicos que temos hoje, falando a mesma coisa aqui. Sem uma mudança de mentalidade, o progresso científico nos levará à autodestruição. Até no campo das ideias, com as ideologias. Vejam como as ideologias hoje nos emburrecem. Nos torna ignorantes, nos torna seres perigosos. Portanto, o papel da ciência não é o comodismo. Comodismo que eu falo, de criar celulares cada vez mais potentes, desenvolver redes sociais, desenvolver uma comida mais gostosa, Netflix, etc. Não é isso o papel da ciência, aliado ao consumismo, é claro. Mas despertar para o espiritualismo, levando a humanidade a um outro nível de compreensão do que seja verdadeiramente a espiritualidade, ou seja, descobrir Deus no nosso caminho. E eu falo uma coisa para vocês, hoje a ciência está muito mais próxima de Deus do que as religiões. Talvez algumas pessoas não compreendam o que eu estou dizendo, e talvez nem a própria ciência compreenda, mas a ciência está mais próxima da compreensão de Deus através das leis do que a própria religião. Porque é isso que o balde fala. O desenvolvimento, o conhecimento, o despertar da consciência, ele não parte apenas do lado religioso, ele parte do lado científico. Só que os dois são duas asas de um mesmo corpo, que é a consciência. Então, para a gente compreender mais os princípios de Deus, a gente precisa avançar nos conhecimentos científicos. Porque são eles que vão comprovar, não comprovar a existência de Deus, mas comprovar a presença de Deus. Porque Deus simplesmente é. Ele não se preocupa se nós acreditamos na sua existência ou não. Porque, na verdade, a gente tem que questionar se nós existimos. É isso que nós temos que questionar, é o contrário. E nós só existimos quando a nossa consciência começa a despertar, que nós começamos a compreender a presença de Deus no universo, os mecanismos de correção. Isso que Pietro Rossi passou a vida inteira estudando. A técnica funcional da lei de Deus. Fechando aqui, o perigo do progresso sem consciência. O balde critica a postura arrogante da ciência, que se limita a exibir seus avanços, mas sem considerar suas responsabilidades morais. É o sentido da ciência ter uma ética. Porque se você caminha para o campo da clonagem,
tem que existir um sentido de ética de você fazer isso. Se você cria as inteligências virtuais e você deixa elas soltas, ou se você começa a ganhar dinheiro criando redes sociais, as big techs, manipulando as pessoas a sentir o ódio pelo próximo, a agir segundo seus interesses econômicos, você não está aplicando a ética, que ela tem que ser pautada no conhecimento. A árvore do conhecimento, ela não pode ser voltada apenas para o mal. É nisso que a sociedade pode se autodestruir, sendo mais claro novamente. A ciência não deve apenas se preocupar em transformar o mundo material, mas conduzir a humanidade a um novo patamar de consciência e espiritualidade. Então a religião, ela não vai caminhar sozinha se ela não se ter um diálogo com a ciência. A ciência vai se tornar totalmente perigosa se ela não dialogar com a espiritualidade. Já tem cientistas, já tem pessoas da ciência, eu acompanho muito, eu ouço muito podcast, que são cientistas, que são neurocientistas, das várias áreas do conhecimento, que são pessoas essencialmente espiritualizadas. E no seu silêncio, elas trabalham, teses, desenvolvem pesquisas científicas, mostrando esse lado da espiritualidade ao mundo. Porque no século XXI a ciência ela tem uma grande voz, uma grande influência. Os cientistas hoje, na verdade, são os profetas. Eles que são os profetas. Então, quando o cientista falar que algo está por cair no planeta Terra, vocês podem acreditar no que está falando. Quando falam que o planeta está passando por um momento de aquecimento global, não pensem sob a influência de seres maldosos e se tornem pessoas negacionistas. Porque todo mundo sente o que está acontecendo com o planeta. Isso está para além da ideologia, para além da ignorância. É isso que é se espiritualizar, é isso que é compreender a própria evolução espiritual. Fecho o vídeo aqui, agradeço a todos e gostou, não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe. Deixe os seus comentários aqui abaixo, não apenas assistam o vídeo, estamos todos aprendendo. Até mais, fiquem com Deus, tchau, tchau.